Quem assinou os termos de ajustamentos de conduta antes da vigência do novo Código Florestal e já os cumpriu, deixou 20% da propriedade rural a título de reserva legal e ainda teve que reconstruir as APPs. As reclamações começam a aparecer. De outro lado, aqueles que deram de ombros aos órgãos ambientais e ao Ministério Público vão poder agora se valer da restrição mais leve prevista pelo novo Código Florestal. A respeito disso, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito ambiental, Evandro Grilli. Dr. Grilli, o que está acontecendo com esses proprietários rurais que assinaram termos de ajustamentos de condutas antes da sanção final do novo Código Florestal? Na verdade, nós tínhamos uma situação de praticamente 3 décadas aí de um cumprimento muito brando e inadequado, vamos dizer assim, do Código Florestal, né? A maioria das propriedades rurais brasileiras ainda não tem reserva legal, algumas têm as suas áreas de preservação permanente que são ao longo dos rios e dos recursos hídricos não preservadas, né? E de uns 10, 15 anos para cá, o Ministério Público e os órgãos ambientais começaram a fazer um trabalho para exigir dos proprietários rurais que essas obrigações fossem cumpridas, para que o nosso ouvinte possa entender. Um proprietário rural ele tem que reservar, né, na legislação anterior, tinha que reservar ao menos 20% da área da sua propriedade nas regiões sudeste e sul do país e parte grande do centro-oeste, e ele tinha também que fazer uma recuperação das áreas de preservação permanente que estão ali em volta dos rios, lagos, nascentes, etc. Como o Ministério Público e os órgãos ambientais começaram a fazer essa cobrança, logo depois da edição da Lei de Crimes Ambientais, há uns 10, 15 anos atrás, alguns proprietários rurais assinaram termos de ajustamento de conduta, que são os chamados TACs. Por meio desses TACs se comprometeram a fazer as averbações de reserva legal e as recuperações de área de preservação permanente. Esses proprietários que firmaram esses TACs ainda na vigência do Código Antigo se sentem hoje prejudicados. Por quê? Porque o novo Código Florestal, ele promoveu uma modificação. Hoje, para a formatação daqueles 20% que eu te mencionei no começo da nossa conversa, nas regiões sudeste, sul e grande parte do centro-oeste, ele pode computar as áreas de preservação permanente. Então vamos dizer que o cidadão tem uma propriedade rural, que tem um rio de 8 a 10 metros, ele tem lá a obrigação de preservar uma faixa de 30 metros à margem desse riacho, desse rio, só que esses 30 metros, que na legislação antiga eram só APP, na legislação nova já podem ser computados como reserva legal. Então vamos imaginar nesse exemplo nosso, que o rio ali com a sua APP, tem uma APP que corresponde a 12% da área da propriedade. Para ele chegar nos 20% da reserva legal, pela nova lei só falta ele fazer uma reserva de mais 8 na propriedade. Então, é uma situação em que aquele proprietário que no passado se adequou, atendeu aos TACs e tudo mais, ele se vê hoje numa condição de prejudicialidade em relação a quem deu de ombros para as autoridades ambientais, a quem não respeitou o meio ambiente. E o proprietário rural que aguardou a inovação da legislação, ele vai acabar sendo beneficiado. Essa é o grande questionamento que surge aí com o primeiro grande questionamento após a edição do novo Código Florestal. Então, quem fez esse termo de ajustamento de conduta tem uma área de preservação maior do que os 20%, é isso? Exatamente, porque o código anterior, que foi revogado agora, ele trazia previsões que faziam com que a reserva legal e a área de preservação permanente tivessem que ser constituídas separadamente. Então, para uma mesma propriedade, com as mesmas características, na mesma região, aquele que se adequou na lei antiga vai ter mais área de reserva do que o que vai se adequar na lei nova. E uma coisa que a gente sempre discutiu, a gente sempre orientou os clientes
que aguardassem a edição do novo Código Florestal. E esse era o principal motivo. Mas alguns fizeram a opção de fazer o TAC, porque não queriam sofrer processos, não queriam ter que enfrentar os órgãos ambientais, o próprio Ministério Público. E agora fica aí uma sensação daqueles que já afirmaram o TAC que acabaram meio que desprestigiados pela nova legislação. Mas tem alguns pontos que a gente precisa analisar. Por exemplo? Em alguns casos vai ser possível, mesmo que o TAC foi assinado sobre a vigência do antigo Código Florestal, se aproveitar de alguma coisa da nova legislação. Isso é um exame que a gente vai ter que fazer caso a caso, para ver as circunstâncias em que a propriedade se encontra hoje e o que já foi feito em relação ao TAC que foi assinado. E não tem como retroagir nesses exemplos citados pelo senhor, o Dr. Grilli? Olha, nós vivemos num Estado democrático de direito que tem uma Constituição Federal que orienta a tudo e a todos, né? E a Constituição brasileira, ela é expressa no sentido de que as leis novas, elas não podem retroagir para atingir os atos jurídicos perfeitos e a coisa julgada. A coisa julgada são as sentenças que já foram proferidas e contra as quais já não cabe mais nenhum recurso. Então, as leis novas, elas não podem modificar isso por uma questão de segurança jurídica. Os atos jurídicos perfeitos são, para o nosso ouvinte compreender facilmente, até por conta desse exemplo do TAC, são os contratos. O TAC nada mais é que um contrato que o proprietário rural fez à época com o Ministério Público e com os órgãos ambientais, via do qual ele estaria obrigado a adequar a sua propriedade às normas ambientais então vigentes do antigo Código Florestal. Então, a lei nova, em tese, ela não pode retroagir para desajustar esses termos que foram assinados no passado. Mas a gente tem algumas circunstâncias em que talvez o novo Código Florestal possa e deva ser aplicado. Para o nosso ouvinte entender, quando ele assina um TAC com o Ministério Público e ele se obriga a constituir a reserva legal e a área de preservação permanente da propriedade dele, esse documento por si só não é suficiente para que ele tome todas as medidas necessárias para regularização da propriedade. Então, vai ser necessário que, uma vez firmado o TAC, ele vá até o órgão ambiental e faça uma nova série de documentos novos. Inclusive tem um outro documento que normalmente os estados chamam de TCRA, que é o Termo de Compromisso e Recuperação Ambiental. Então, aquele TAC com o Ministério Público, ele só tem a obrigação de ir regularizar. Para regularizar, ele tem que ir ao órgão ambiental. Quando ele vai ao órgão ambiental, ele firma novos documentos. Aqueles proprietários que só assinaram o TAC com o Ministério Público na vigência do Código Antigo, agora no finzinho da vigência dele, que foi até agosto, setembro, eles que ainda não fizeram os seus termos com os órgãos ambientais, eles vão poder, ao meu ver, se valer da lei nova. Por quê? Os órgãos ambientais, ao emitirem os documentos para regularizar a área de preservação permanente e reserva legal, vão ter que se orientar pela lei vigente, porque o Código Antigo foi revogado. E a lei vigente dá os mesmos benefícios que o proprietário que não fez nada até agora vai ter no futuro, entendeu? Estamos conversando com o advogado especialista em direito ambiental, o doutor Evandro Grilli, ele que fala a respeito dos termos de ajustamentos de conduta sobre o novo Código Florestal. Professor Grilli, a nova lei agora aboliu o dever da averbação nos cartórios de imóveis da reserva legal. Isso significa que não vai ter controle, é isso? Não é isso não. Na verdade, nós estamos trocando o controle. No passado, o controle era feito na matrícula dos imóveis, junto ao cartório de registro de imóveis. Atualmente, a nova lei criou um mecanismo que se chama CAR, C-A-R, é o Cadastro Ambiental Rural. Esse Cadastro Ambiental Rural, ele vai ter todas as informações de todos os imóveis rurais do país. E é nesse Cadastro Ambiental Rural que vão estar registradas as reservas legais. Nós, do ponto de vista prático, eu entendo até que houve
um retrocesso nisso. Eu acho que os cartórios controlavam bem isso, e o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, ele pode também fazer o cadastro, mas nós não deveríamos ter abolido essa obrigatoriedade, porque o que vai acontecer é que nós vamos ter uma parte das propriedades brasileiras com a reserva legal averbada no cartório, quem já fez está lá e não tem a obrigação de averbar de novo, e da outra parte, no CAR, nós vamos ter um sistema duplo. O controle vai existir, mas para eu saber se tem reserva legal, não vai bastar mais olhar só na matrícula do imóvel no cartório. Eu vou ter que pedir essa informação no CAR no futuro. O professor Grilli, no caso dessas pessoas que firmaram esses termos de ajustamentos de condutas e que têm uma área de preservação maior do que os 20% da área total da propriedade, isso significa que vai haver uma enxurrada de ações na justiça ou não cabe? Olha, eu vejo que quem já assinou o TAC no passado, já foi ao órgão ambiental, ele já cumpriu todas as obrigações, assinou todos os documentos, já averbou a reserva na matrícula do imóvel, já constituiu o reflorestamento, esse aí não tem mais o que fazer. Ele praticou um ato jurídico perfeito sobre a vigência de uma lei que determinava que fosse feito daquele jeito. Todas as medidas de execução daquele TAC e dos TCRAs assinados nos órgãos ambientais já foram cumpridas, é ato jurídico perfeito, extinto e liquidado. O que vai acontecer é que o novo código ele prevê alguns regimes de compensação ambiental. Então pode ser que se eu tiver aí 25, 30, 35% de mato na minha propriedade, de vegetação nativa, pode ser que a gente tenha brechas no futuro para constituir mecanismos de compensação. Se a reserva legal hoje ela é 20% e pode abranger as APPs, é lógico que aquelas propriedades que estão com uma área sobrando, eventualmente poderão vender essas áreas de sobra para propriedades que precisam complementar as suas áreas. Essa é uma possibilidade, mas ainda é muito cedo para falar que os órgãos ambientais vão regulamentar e aceitar isso. E com uma dificuldade, cada estado da federação tem um órgão ambiental. E os entendimentos nem sempre são uniformes em todo o território nacional. A gente corre o risco de ter uma posição em São Paulo, outra em Minas Gerais, outra no Rio de Janeiro, a do Rio de Janeiro igual a de São Paulo, mas diferente do Espírito Santo. Então os órgãos ambientais, eles participam, os órgãos ambientais dos estados, eles participam da execução e da implementação dessas regras. Então, é difícil a gente imaginar uma uniformidade em todo o território nacional num curto espaço de tempo. Nós vamos ter, sim, discussões judiciais, nós vamos ter o judiciário nos ajudando a formar a nova jurisprudência sobre a lei florestal brasileira, que no meu modo de interpretar, fez com que as coisas avançassem do ponto de vista jurídico, e eu acho que numa década e meia, no máximo 2, a gente vai ter um cenário de segurança jurídica no campo brasileiro muito melhor do que o que a gente assistiu nas últimas 3, 4 décadas na vigência do antigo Código Florestal que foi revogado. Eu creio que nós demos um passo muito positivo para mostrar para a comunidade internacional que os proprietários rurais brasileiros produzem respeitando as leis ambientais. E, aliás, isso é um dado interessante da gente colocar, porque o Brasil é o único país do mundo que tem a figura da reserva legal. É uma coisa que talvez nós pudéssemos propor isso em nível mundial, para que todas as propriedades do planeta, por meio de acordos internacionais, também adotassem esse tipo de reserva. Vamos ver se os países de onde muitas vezes vem o reclamo de ONGs e de ativistas ambientais vão adotar a medida como o Brasil adota, né? Muito bem. Nós conversamos com o advogado especialista em direito ambiental, o Dr. Evandro Grilli, que falou a respeito da reclamação de alguns proprietários rurais que deixaram mais de 20% da reserva legal e ainda tiveram que reconstruir as chamadas APPs. Professor Evandro Grilli, muito obrigado pela participação do senhor. Eu é que agradeço, fico sempre à disposição de vocês aí da Rádio Justiça. Um bom dia e um bom ano de 2013 para todos os ouvintes.